Então, bom dia a todos. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso de teoria de escala, né, e aplicações em sistemas biológicos e sistemas urbanos. Lembrando que as apresentações aqui, elas obviamente não entram nos detalhes muito técnicos de alguns tópicos, né? Então, por isso é extremamente interessante que para que você tenha um curso aí completo, interessante olhar essas referências, né? Então, usar aqui esses slides que eu apresentei para vocês, eu estou apresentando, e também os vídeos, como uma espécie de motivação, né? Mas o aprendizado mesmo vai quando você entrar um pouquinho mais a fundo, e isso acontece na leitura dos artigos, dos livros, textos, né? Assim por diante. Então, muito bem. Espero que estejam todos apostos aí, né? E na aula de hoje a gente vai falar especificamente das leis de escalas aplicado a fenômenos biológicos, né? Então, na aula de ontem eu pincelei um pouquinho de cada coisa, né? Eu falei um pouquinho de fenômenos urbanos, também falei outras aplicações em linguística, no caso de distribuição de frequência de palavras, né? Mas na aula de hoje eu quero focar na biologia. Eu quero saber como as leis físicas agem em diferentes organismos quando esses organismos têm diferentes tamanhos, né? Então, o exemplo que eu já tinha colocado na aula de ontem, né, é essa análise comparativa entre um ser humano e a baleia azul, aí, né, para vocês perceberem a diferença de tamanho entre esses dois indivíduos aí, né? Eu também tinha falado, e gostaria de ressaltar aqui novamente, a quantidade ou a, a imensa diferença de escalas em diferentes organismos vivos, né? A biologia varre algo em torno de 21 ordens de grandeza em termos de tamanho. Então você vai desde das bactérias, com 10 a menos 14 gramas, até a baleia azul, né, com 10 a 7 gramas. Então você tem aí algo em torno de 21 ordens de magnitude somente no fenômeno biológico, né? Só para vocês terem uma noção de tamanho, quando eu me restringo apenas aos mamíferos, os mamíferos têm 8 ordens de magnitude, né? Você tem desde um ratinho, que tem, o menor ratinho pode ter algo em torno de 2 gramas, até a baleia, né, que é algo em torno de 200 toneladas. Então você tem aí somente no caso dos mamíferos, você tem 8 ordens de magnitude, né? Então, mostrando aqui novamente aqui essa imagem que mostra que apesar de você ter essa diferença de tamanho entre uma baleia azul e um ser humano, por exemplo, ou um ratinho, né? Alguns aspectos são bastante similares. Aqui o coração desse pequeno mamífero aqui é muito similar ao coração da baleia azul, né? Então a questão é essas similaridades, né, que aqui está apresentado num aspecto qualitativo, também poderia ser observado em uma análise quantitativa, né? Será que eu conseguiria medir algumas coisas e dizer que se realmente existe ou não similaridades entre organismos pequenos e organismos grandes, né? E se existem similaridades, por que essas similaridades existem, né? Ou de que forma essas similaridades reagem a diferentes leis físicas nesses diferentes contextos de tamanho, né? Eu tinha colocado aqui na aula de ontem, né, a taxa metabólica em função da massa corpórica, e eu tenho essa linha reta aqui, né, numa escala logarítmica, numa escala dupla logarítmica, na verdade, né? Você tem logaritmo no eixo y, logaritmo no eixo x, e eu tenho uma linha reta. E uma linha reta, num gráfico log-log, é a assinatura de um comportamento tipo lei de potência, né? Então, esse gráfico empírico aqui me diz que existe uma relação independente de escala que regem os organismos vivos, pelo menos em termos da taxa metabólica, né, que é
quantidade total de energia que o organismo usa para se manter vivo, né? Então eu tenho uma espécie de similaridade de escala quando eu analiso a taxa metabólica de organismos vivos. A questão é, quando eu tenho um organismo, quais as leis físicas que ele precisa obedecer para que ele se mantenha vivo, né? O que esses gráficos experimental estão me dizendo aqui é que eu não posso ter qualquer massa e eu não posso ter qualquer tipo de demanda energética ou gasto energético. Eu preciso ter um tamanho de um tamanho corpóreo que seja compatível com a taxa metabólica que está sendo operada, né? Que no caso está sendo descrito por esses dados experimentais aqui. Então, por exemplo, imagina a situação que eu sou esse indivíduo, né, que está nessa linha. Então, quando eu estou nessa linha, nesse contexto, eu não posso ir para trás, porque atrás de mim tem uma rocha, certo? Então, eu não posso penetrar na rocha, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ir para frente. Eu não posso dar um passo à frente, porque se eu der um passo à frente, eu vou cair e vou morrer, né? Então, eu não tenho outra opção além de caminhar para a esquerda ou caminhar para a direita. Eu só tenho a opção de ir para cá ou para cá, e eu não posso ir para frente, eu não posso ir para trás. Eu não posso ir para trás porque eu tenho um impedimento físico, eu não posso ir para frente porque senão eu vou cair, vou morrer, né? Então, quando eu tenho indivíduos nesse contexto aqui, eu tenho uma situação similar, né? Por exemplo, imagina que eu tenho um indivíduo que tem algo em torno de 100 quilos e tem uma demanda energética menor do que se esperaria ter, dado essa lei empírica. Então, seria mais ou menos alguma coisa nesse ponto aqui, onde está o ponto vermelho, né? Essa situação é análoga a uma situação de eu penetrar na rocha, nesse meu exemplo do indivíduo que está caminhando aqui na montanha, né? Eu não posso penetrar na rocha devido às leis físicas, né? As leis físicas me impedem de penetrar nessa rocha. Nesse caso aqui do indivíduo que tem uma demanda energética menor do que se espera, significa que ele está gastando menos energia do que ele realmente necessita para se manter vivo. E ao gastar menos energia, essa energia não é suficiente para lhe manter vivo, né? Então ele vai ser eliminado por seleção natural, ok? Então esse cara aqui não pode existir. Por outro lado, uma outra situação que eu estou aqui nesse ponto, né? Ou seja, eu continuo tendo algo em torno de 100 quilogramas, mas eu tenho uma demanda energética muito maior do que esperaria ter, dado o meu tamanho, né? Então, eu estou gastando muito mais energia para me manter vivo. Isso aí, obviamente, não é permitido por seleção natural, né? Eu não posso gastar mais energia do que eu necessito, não posso desperdiçar energia, né, para ser mais exato. Se eu desperdiço energia, significa que eu estou mais susceptível à seleção natural. Então, por exemplo, imagina a situação que eu preciso comer muito mais do que necessário. Isso significa que eu vou ter que sair da minha toca muito mais vezes e estar susceptível a um animal carnívoro ali, né, um predador. Certo? Então, ou seja, se eu tenho mais demanda energética, eu vou estar mais sujeito a ser predado e, consequentemente, eu vou ser, ou terei mais probabilidade de ser eliminado por seleção natural, né? Então, eu tenho aqui uma situação que eu não posso também. Seria o análogo eu dar um passo para frente aqui, e eu vou cair nesse abismo, né? Então, a única possibilidade que eu tenho é estar em cima dessa reta, porque estar em cima dessa reta significa que eu tenho uma demanda energética ideal para eu me manter vivo, né? Eu não consumo nem menos nem mais. Eu posso caminhar para cima ou para trás aqui nessa linha, né? Para frente ou para trás aqui, né? Mas eu não posso acessar essa região, eu não posso acessar essa outra região, senão ou eu vou estar gastando menos energia do que necessário, ou eu vou estar gastando mais energia do que necessário. Então, a quantidade energética ideal é alguma coisa em torno dessa linha aí, né? Eu tenho que percorrer essa linha. Eu posso diminuir o tamanho do organismo, posso aumentar o tamanho do organismo, mas desde que eu obedeça essa relação, né? Então, que tenho aqui alguns exemplos, né, de vários grupos taxonômicos e eles obedecendo essas linhas retas aí, né,
descrevendo a taxa metabólica em função da massa. Daqui a pouco eu vou mostrar que o coeficiente angular dessas retas aqui podem ser diferentes, né? Mas todos esses grupos são regidos por uma lei de potência, certo? Dado essa regularidade dessa lei de potência da taxa metabólica, eu já posso pensar em uma situação um pouco esdrúxula aqui, né? Vocês lembram que eu falei para vocês de alguns animais da ficção científica que, que a gente poderia responder se eles poderiam existir ou não, né? Ou se pudessem existir, quais seriam as características que eles deveriam ter, né? Então, vocês lembram do Godzilla, né? O Godzilla, ele possui 100 metros de comprimento, né? E se eu uso uma densidade para o Godzilla que seja compatível com a densidade de algum organismo vivo, né, por exemplo, densidade do elefante, alguma coisa assim, eu posso inferir a massa desse, desse animal, né? Seria alguma coisa em torno de 600 mil quilogramas, né? Se eu tenho a massa, e dado que eu tenho uma regra muito bem prescrita ou descrita pelos dados experimentais aqui, né, bem representativa pelos dados experimentais, eu posso tentar inferir qual que é a demanda energética do Godzilla. Então, por exemplo, eu tenho a massa do Godzilla, alguma coisa aqui, né, 600 mil quilogramas. Eu posso fazer uma extrapolação dessa reta, né, e assim eu tenho aqui a demanda energética do Godzilla, algo em torno de 10 mil watts, né? Que seria 10 mil watts? Bom, um ser humano gasta alguma coisa em torno de 100 watts, energia consumida pelo ser humano. 100 watts, se vocês são mais antigos aí, saberiam que aquela antiga lâmpada de tungstênio, né? Ela consome algo em torno de 100 watts. Então, esse é o consumo energético de um ser humano, tipicamente, né? Um Godzilla consome 10 mil watts, alguma coisa em torno de 100 seres humanos, né? Alguma coisa desse tipo. Ou se você pensar em termos de uma cidade, em termos de consumo elétrico de uma cidade, um Godzilla consumiria alguma coisa em torno de uma vila de 150 habitantes, né? Então, só para a gente ter uma noção aí de quantidades, né? Então, se o Godzilla existisse, ele deveria ter esse consumo energético, aproximadamente, né? É, ainda dessa tentativa de ver como um Godzilla se comporta no mundo real, a gente pode usar algumas ideias aqui já colocadas pelo Galileu, né? Que ele tentou, o Galileu talvez tenha sido um dos primeiros caras documentados aqui que tentou dar uma explicação para as leis de escala, principalmente na questão de sistemas biológicos, né? A ideia do Galileu é que a força estrutural que mantém um objeto em pé, né, seria proporcional à área transversal desse organismo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa figura aqui, né, um cubo. Então, se eu coloco ela de pé, a força necessária para manter essa estrutura tem que ser proporcional à seção transversal desse objeto. Então, seria essa área transversal. Então, se eu começo a crescer esse objeto, eu preciso que a área transversal, ou a cross section, né, a área transversal desse objeto, tenha que aumentar proporcionalmente, para que ele consiga sustentar essa estrutura, consiga sustentar esse objeto, né? Então, com essa ideia, o Galileu diz que um animal, para que ele cresça e continue e consiga se manter em termos do seu peso, né, você precisa ter um engrossamento dos seus ossos. Então, se eu tenho um animal pequeno, eu posso ter um osso que ele é mais comprido, né? Mas na medida que o organismo vai crescendo, e para que eu mantenha essa mantenha uma força de estrutura que seja compatível com o seu peso, você tem que engrossar o seu osso, né? Você tem uma relação entre largura e comprimento que acaba diminuindo, né? Então você tem um objeto mais grosso para manter o organismo de pé, né? Para que ele não sucumba com seu próprio peso, né?
Bom, mas será que eu conseguiria alguma evidência empírica disso, né? Bom, eu tenho aqui dados experimentais do caule de árvores, do raio do tronco de árvores e o comprimento de árvores em função da sua massa, né? Então, eu tenho aqui uma floresta, imagina, aqui esses dados experimentais especificamente são da, da floresta tropical da Malásia, né? Então, imagina que eu tenho lá milhares de árvores, eu meço a massa, ou infiro pelo menos a massa de cada uma das árvores, eu meço o raio do tronco e meço o comprimento dessa árvore, né? Então, eu vou ter um conjunto de dados, e de acordo com esses pesquisadores aqui, eu vou ter uma relação de escala. Aqui no eixo X eu tenho o log do diâmetro do tronco, e aqui eu tenho o log da massa de cada árvore, né? Então, eu tenho aqui uma linha reta no gráfico log-log, o que sugere uma lei de potência, né? E mais ou menos, né? Aqui eu tenho dados experimentais que quando. Aqui eu tenho o eixo X como o tronco, mas se eu coloco o tronco como no eixo Y, eu vou ter um número aqui que relaciona massa com raio que é compatível com essa equação. Então, o raio do tronco escala com a massa elevado aproximadamente a alguma coisa em torno de 3 oitavos. Então, essa seria a evidência empírica aqui. E se eu faço o mesmo procedimento para o comprimento, eu percebo que eu tenho que o comprimento escala de um pouco diferente com a massa, se eu comparo com o raio, né? Então, o comprimento escala com a massa também, mas elevado a um expoente um quarto. Quando eu junto essas duas equações aqui, eu consigo ter uma relação entre o tronco e o comprimento, certo? Ou melhor, o raio do tronco, ou seja, a largura do objeto, né? Em função do comprimento do objeto. E vocês percebam aqui que essa relação é regida por um expoente 3 meios. 3 meios é um expoente maior que um. Ser maior que um significa que o raio do tronco escala mais rapidamente ou aumenta mais rapidamente do que o comprimento, né? Então, aqui eu tenho a linha reta, que seria uma relação linear entre raio do tronco e o comprimento da árvore, mas vocês percebam que o fato de ter um expoente maior do que um, no caso 3,2, faz com que o raio cresça mais rápido do que o comprimento. Ou seja, as árvores começam a se alargar na medida que elas crescem em tamanho, em altura, né? Então seria o caso de uma situação desse tipo aqui, né? Exatamente a mesma imagem, só que uma delas é original, que seria essa, e essa outra eu apenas distorci ela. Eu aumentei no tamanho, no comprimento para cima, e aumentei no comprimento do lado, né, na largura, mas eu aumentei mais na largura do que no comprimento. Eu aumentei mais na largura em X do que no comprimento em Y, né? E o que eu vejo aqui é uma configuração totalmente compatível com o que eu vejo por aí, né? Isso aqui parece um carvalho, né? Enquanto que essa aqui parece, sei lá, uma laranjeira, alguma coisa assim, né? Um goiabeira, por exemplo. Então eu tenho uma situação em que é, quando eu aumento o comprimento, eu preciso aumentar mais do que proporcionalmente a largura dessa árvore. E é o que os dados experimentais me dizem. E é o que essa imagem aqui sugere. Porque quando eu aumento o tamanho de uma árvore, né, tipicamente eu observo uma estrutura desse tipo, né? Que é uma árvore grande, mas com um tronco enlarguecido, né, em comparação com uma versão menor. Muito bem, com isso, eu posso inferir mais algumas coisas sobre o Godzilla, né? Então, o Godzilla, ele não pode ter pernas finas, ele tem que ter pernas longas, longas não, desculpa, grossas, né? Porque eu preciso ter uma seção transversal que seja muito maior do que a proporção da seção transversal tem que crescer com o comprimento
do organismo. Então, é extremamente necessário que o Godzilla ele tenha uma estrutura, uma seção transversal muito grande para suportar o seu peso, né? Ou vocês lembram que eu mostrei no slide de ontem, né? Esse cartaz aqui do ataque da mulher de 50 pés aqui, né? Então vocês estão percebendo que a forma física dessa mulher continua sendo a mesma forma física de uma mulher com um tamanho normal, né? Então vocês estão percebendo aqui as pessoinhas aqui, elas têm a mesma forma do que essa mulher. E pelo que o Galileu me diz, né, que a seção transversal tem que ser, tem que crescer mais rapidamente do que o comprimento, né? Então significa que uma situação desse tipo, para existir, eu teria que ter uma mulher com as pernas muito mais grossas do que uma mulher normal, né? Para suportar o seu próprio peso. Então, né, essa situação aqui não é possível. Então, se eu faço crescer um organismo, eu preciso que a sua estrutura, né, a sua seção transversal seja maior também, para aguentar o seu próprio peso. Isso de acordo com o Galileu, né? E a gente falou também dessa imagem aqui à esquerda, né? Então, essa imagem à esquerda, ela é uma situação engraçada até, né? Mas ela não está. Ela está condenada ao fracasso, né? Ela está condenada ao fracasso porque ela fere essa regra que o Galileu propõe. A seção transversal que suporta o organismo, né, o objeto, ela não está crescendo com o tamanho, né? Então, eu não tenho uma situação que seria ideal para manter esse objeto estruturalmente em pé, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, desse prédio de Dumbai que obedece essa regra do Galileu. Então, eu posso crescer o objeto para cima, mas desde que a base dele seja suficientemente larga, né? Então, se eu não obedeço isso, eu vou ter uma situação que eu corro risco aqui de um desabamento, né? Então, muito bem. Prosseguindo aqui, né, voltando àquele gráfico lá da taxa metabólica em função da massa, eu tinha prometido para vocês olhar um pouquinho mais sobre diferentes grupos taxonômicos. Então, eu tenho aqui procariotas, que são essencialmente as bactérias, né? Os protistas, animais policotérmicos, né? São animais que de temperatura fria, né? E eu tenho os homeotérmicos, são os animais de sangue quente, né? Então, aqui eu tenho aves, mamíferos, né? Aqui seriam os anfíbios, répteis. E o que chama atenção aqui é que eu posso dividir esses grupos taxonômicos aqui em dois tipos, certo? Esse grupo que está à esquerda, eles não possuem sistemas circulatórios, certo? E o expoente de escala aqui, ele é ou igual a um no caso dos protistas, ou maior do que um no caso dos procariotas. Okay? Por outro lado, aqui na parte à direita, eu tenho os animais que possuem sistema circulatório. Então, tenho aqui os policotérmicos e os homeotérmicos, né? Então, eu tenho aqui a situação dos animais vasculares, né? E, especificamente para os animais vasculares, eu tenho um expoente de escala que é aproximadamente 3 quartos. Certo? É também chamada de regra dos 3 quartos, né? Isso desde Kleiber, na década de 30, que identificou esse padrão empírico aqui, né? Então, eu tenho, para animais vasculares, uma situação que o beta, né, o expoente de escala, ele é menor do que um. Isso tem uma série de implicações, né? Porque o fato desse beta ser menor que um significa que eu tenho uma espécie de economia energética, no sentido de que a quantidade de energia necessária para manter o organismo vivo, né, que eu estou chamando de B aqui, que é a taxa metabólica, ela cresce mais lentamente do que a massa.
né? Ou se você reverter aqui ou reescrever a forma de pensar aqui, dado esse dado a partir desse dado empírico, você pode pensar na taxa metabólica por unidade de massa, ou a taxa metabólica por célula, vamos pensar assim, né? E aqui eu tenho a massa. E como vocês podem perceber aqui, na medida que eu aumento o tamanho do organismo, né, eu saio de um pequeno ratinho até o elefante, a quantidade de energia por célula decresce drasticamente com o tamanho do organismo. Isso significa uma economia energética. Isso significa que o elefante, claro, o elefante demanda muito mais energia em termos absolutos, né? Porque ele é maior, tudo bem. Mas a quantidade de energia por célula do elefante é muito menor do que a do rato. Isso significa que o elefante alimenta muito mais células do que o rato quando eu tenho uma quantidade fixa de energia, né? Ou seja, uma economia, né? Então, os animais maiores são mais econômicos, eles usam mais eficiente a energia, né? Pelo menos de acordo com esses dados. Eu estou inferindo essa informação a partir dos dados, né? E os dados me dizem isso. A quantidade de energia por célula, ou a quantidade de energia por unidade de massa, decresce com o tamanho do organismo. Quanto maior o organismo, menos energia por célula é demandada, né? Interessante que essa demanda, essa economia energética na célula, no nível celular, ela acontece apenas quando a célula está em vivo. Eu tenho aqui duas situações aqui. Em azul são células em vivo. Então eu analiso a demanda energética celular, né, quando essa célula está dentro do organismo, tá, atuante biologicamente. Mas se eu faço a medida nessa mesma célula, nesse mesmo tipo de célula, quando essa célula está fora do organismo, eu não tenho essa economia de escala, né? Então vocês percebam aqui que a linha de tendência azul decai com a massa, né? Então, ou seja, animais em vivo apresentam essa economia de escala que eu estou me referindo. Okay? Então, quanto maior o organismo, menos a demanda energética que ela necessita, certo? Mas quando essa célula é retirada do organismo e colocado em vitro, vocês percebam que não existe diferença entre célula do elefante ou célula do ratinho. Todas elas têm a mesma demanda energética, né? Então me parece que existe alguma coisa no organismo que faz com que, de alguma forma, a célula perceba a escala na qual ela pertence, né? A escala do organismo na qual ela pertence, né? Muito bem, então a partir de agora eu vou tentar colocar aqui alguns modelos complementando ali, ou dando sequência às ideias do Galileu, né, que tentou apenas descrever algumas propriedades que deveriam ser obedecidas para que as leis de escalas possam ser observadas, né? A partir de agora, eu quero colocar dois modelos matemáticos para tentar descrever os expoentes de escala em biologia, né? O primeiro eu vou chamar aqui de modelo de dissipação de calor. Então, muito bem. O que eu quero colocar aqui para vocês é um modelo de Hubner, que foi proposto no final do século XIX, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui. Eu espero que vocês estejam vendo aqui, para que vocês acompanhem aqui a minha linha de raciocínio. Então, modelo de Hubner, século XIX. Final do século XIX, na verdade. Ok? A ideia do Hubner é que a energia, vamos chamar de E aqui como sendo a energia que o, é a energia demandada pelo organismo, certo? Então, é a quantidade total de energia produzida pelo organismo. Essa energia, ela pode ser alocada em duas situações. Ela vai ser alocada, obviamente, para manter as necessidades biológicas desse organismo, que eu vou chamar aqui de B, né? Então, B seria exatamente aquela energia metabolizada. Vou chamar aqui de energia metabolizada. Ou seja, é aquela energia útil. É a energia que vai ser usada para a demanda energética. Então, E é a energia total.
Então, energia total. Parte dessa energia total é usada para energia metabolizada, e parte dessa energia vai ser o, a energia desperdiçada, né? É o resíduo, vamos dizer assim, né? Pela segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que qualquer transformação energética faz com que eu tenha um resíduo energético, né? Então, essa energia aqui, que eu vou chamar de Q, é um calor. É o calor que eu vou colocar aqui, calor a ser liberado, né? Ou seja, eu preciso jogar fora esse calor de alguma forma. É o resíduo da minha transformação energética, né? Então, recapitulando, a energia total pode ser usada em energia metabolizada, ou seja, a energia que vai ser usada para as demandas vitais do organismo, mas parte da energia total também vai ser convertida em calor. E eu preciso eliminar esse calor, né? O Hubner propôs que todas essas três formas de energia aqui devem escalar com a massa do organismo. Então, esse E deve escalar com a massa elevado a um expoente beta. Isso aqui por hipótese, tá? O beta é o expoente de escala que eu quero inferir. Eu quero achar esse valor aqui, tá? Então, por hora, beta é um valor genérico aqui, né? Eu preciso descobrir ele com o desenvolvimento aqui da teoria. A energia metabolizada também deve escalar com a massa, com o mesmo expoente beta, e a quantidade de calor gerado também vai escalar com o mesmo beta. Então, isso aqui é a hipótese, e eu preciso saber quem que é o beta, certo? Essa é a questão que o Hubner quis resolver, né? Então, como é que eu vou responder essa questão? Em primeiro lugar, né, imagina que eu tenho dois organismos de diferentes tamanhos, né? Suponho, por exemplo, o ratinho, né? Tá aqui o ratinho, beleza? O ratinho tem um certo tamanho, né? É pequeno, ele vai representar um animal pequeno. E eu tenho um outro animal aqui que pode ser o elefante, né? Então eu tenho aqui o elefante, que vai representar um animal grande, certo? Então esse aqui é o meu elefante. Por conveniência, suponha que esses dois animais aqui possam ser aproximados por uma esfera. Eu sei que o ratinho não é uma esfera, né? Mas se eu pensar em termos de esfera, é mais fácil para eu introduzir alguns conceitos. Então imagina que o ratinho é uma esfera com um raio R1, certo? Consequentemente, ele tem uma área que é proporcional a R1 quadrado. Essa é a área de contato desse organismo com o meio externo, né? A mesma coisa pode ser feita para o elefante. Suponha que o elefante seja uma esfera, agora com raio R2, né? Então, a área de contato do elefante é alguma coisa em torno de R2 ao quadrado, né? E da mesma forma, eu posso pensar na massa desse ratinho e na massa do elefante. A massa deve ser proporcional ao volume dessa esfera, que por sua vez é proporcional a R ao cubo. Então, M1, né, que é a massa do ratinho, o volume 1, que é o volume do ratinho, e o R1 elevado ao cubo. E a mesma coisa aqui para o elefante, né? A massa do elefante, M2, deve ser proporcional ao volume dessa esfera que representa o elefante, que por sua vez deve ser proporcional a R cubo, a R2 elevado ao cubo, né? Para quem não é muito familiar com a notação aqui, esse sinal aqui é o escalar com, né? Então, eu sei que a área é igual a 4πr quadrado, né? Mas eu não preciso escrever o 4π. Eu só estou interessado na relação entre área e raio. Eu não estou interessado nas constantes. Então, para isso, eu uso esse símbolo, um tiozinho aqui, né? O tio significa escalar com. Então, da mesma forma aqui que a massa, né? A massa, eu sei que a massa não é igual ao volume, mas ela escala da mesma forma que o volume. Então, a menos de alguma constante multiplicativa aqui, a massa é proporcional ao volume, né? Então, eu posso usar o tio aqui. E a mesma coisa entre o volume e o raio. Eu sei que o volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo, né? Então, esse 4 terços de
de π, que é uma constante, eu não estou interessado nesse número. Eu estou interessado na relação entre o volume e o raio. Então eu vou usar um tio aqui, né? O volume é proporcional ao R elevado ao cubo. Então, muito bem. O que eu tenho aqui, então, é que não importa o, qual o animal que eu estou me referindo, se é um animal pequeno ou um animal grande, o que eu tenho é que a área do animal escala com R elevado ao quadrado, ok? Só que a massa do organismo escala com R ao cubo. Independente se é o ratinho ou se é o elefante, eu tenho obediência dessa relação. É claro, eu estou usando um modelo bastante simplificado, né? Que estou considerando o ratinho como uma esfera perfeita, o elefante também, eu sei que não é o caso. Mas, sob o ponto de vista teórico aqui, essas coisas são convenientes. E talvez esses detalhes que eu estou me referindo aqui do rato, esses detalhes que eu estou perdendo, eles sejam apenas comprometedores desses parâmetros aqui. Mas na lei de escala, isso não vai afetar muito, né? Pelo menos. Pelo menos essa é a minha hipótese. Então, se eu coloco essas duas informações juntas, o que eu percebo é que a área vai escalar com a massa elevado a 2/3, né? Então, eu jogo essa expressão aqui nessa outra, o que eu tenho é uma relação entre área e massa. Então, a área superficial do organismo, ou seja, a área em que esse organismo está em contato com o mundo externo, escala com massa elevada a 2/3. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a massa, eu vou tendo uma área de acesso ao mundo externo que é proporcionalmente menor. Certo? Então, eu aumento o tamanho do organismo e a área superficial dela começa a decrescer quando eu penso em termos relativos. Né? Muito bem, então, continuando aqui com a nossa ideia do Hubner sobre dissipação de energia, né, ou de consumo energético, o que eu tenho aqui, né, lembrando que a energia é usada para taxa metabólica ou energia metabolizada, e um resíduo aqui que é o calor. É um calor que precisa ser liberado. Né? Esse calor que precisa ser liberado, eu vou colocar ele aqui em duas componentes. Então, o que é esse cara aqui, o resíduo, né? Só que eu vou decompor ele em duas situações, em dois, em dois, duas componentes, né? Eu vou chamar de K dissipado, ou seja, o calor que foi eliminado para o ambiente, e o calor que foi retido, certo? Então, eu tenho uma quantidade de calor que foi gerada no processo termodinâmico aqui, né? Parte desse calor foi dissipado para o meio ambiente, é isso que eu quero que esse calor vá embora, senão eu vou morrer de superaquecimento, e parte desse calor vai ser retido, né? Então, o que eu estou interessado é que na relação entre o calor dissipado e o calor total gerado no processo termodinâmico, ele pode ser, em casos extremos, igual a 1. Quando esse valor é igual a 1, significa que todo o calor produzido foi dissipado. Dissipado. Ok? No entanto, no outro caso extremo, quando esse cara aqui é igual a 0, significa que todo o calor produzido é, todo o calor produzido foi retido pelo organismo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um superaquecimento do organismo. Por que superaquecimento? Porque eu não eliminei o calor gerado. Então, se eu não eliminei, eu vou só esquentando, né? Até chegar um ponto que eu tenho um superaquecimento, e aí, a partir daí, o organismo já não sobrevive. Então, eu tenho essa quantidade aqui que eu preciso fazer com que ela seja diferente de 0.
na verdade, a situação ideal seria que todo o calor fosse dissipado, certo? Então, muito bem. A ideia do Hubner é que esse calor dissipado, tá, dissipado aqui, deve ser proporcional à área do organismo, né? Então, quanto maior a área do organismo, mais energia pode ser liberada para fora, né? Mais energia em termos de calor pode ser liberada para fora. Então, a ideia é que eu consiga eliminar esse calor que provocaria um superaquecimento a partir da minha superfície de contato desse organismo, né? Mas a gente percebeu que a área desse organismo escala com a massa elevado a 2/3, né? E além disso, a gente também já tinha hipotetizado, né, o Hubner já tinha hipotetizado que o Q, que é a quantidade total de calor, escala com a massa elevado a um beta, onde beta eu queria inferir, né? Então, se eu pego essas duas considerações aqui e junto elas, eu vou ter que o calor dissipado dividido por Q vai escalar com a massa elevada a 2/3 e a massa elevada a beta. Isso significa que o calor dissipado dividido pelo calor total vai escalar com a massa 2/3 menos o beta, né? Então tem esse resultado aqui do Hubner, né? E quando eu faço um gráfico dessa equação que a gente chegou aqui, né, ou seja, fazer um gráfico do calor dissipado dividido pela quantidade total de calor em função da massa do organismo, né? O que eu tenho é que se esse beta aqui for igual a 1, né? Ou seja, que é a situação mais simplificada, né? Ou seja, que as energias escalam linearmente com a massa do organismo, né? Se eu tenho uma situação que beta é igual a 1, eu tenho que o calor dissipado dividido pelo calor total decai com a massa. Alguma coisa desse tipo. Isso aqui seria o beta igual a 1. Ou seja, na medida que a massa vai aumentando, o calor dissipado dividido pelo calor total vai para zero. E se a gente volta aqui na minha relação, essa é uma situação de overheat, né? O superaquecimento. Então, beta igual a 1 significa um superaquecimento do organismo. Superaquecimento do organismo. Eu não quero isso. Como é que a biologia resolveria esse problema? Fazendo com que o beta seja igual a 2/3 aqui. Porque se beta é igual a 2/3, esse expoente aqui vai ser zero. Sendo zero, significa que essa relação não depende mais da massa. Então, eu tenho uma situação independente de escala. Ou seja, se eu faço um gráfico aqui para beta igual a 2/3, eu tenho uma situação em que o animal não vai mais morrer de overheating, né? Não vai morrer mais de superaquecimento. Porque eu posso aumentar a massa na quantidade que eu queira, mas essa relação entre calor dissipado e calor total de resíduo, ela vai ser independente da escala. Ela continua sendo o mesmo valor, não importa se eu tenho um ratinho, né, que seria um caso aqui, né, estaria aqui o ratinho, ou se eu tenho o elefante, né, que estaria mais ou menos aqui, né? Então eu tenho uma situação que se fosse uma relação linear entre massa e energia, o organismo iria morrer de superaquecimento, porque ele não conseguiria dissipar toda a energia gerada, toda a energia em forma de calor gerada, né? No entanto, se o beta é igual a 2/3, ou seja, eu tenho um beta sublinear, né? Ou seja, a quantidade energética escala sublinearmente com a massa, eu tenho uma situação que tanto faz eu ser um ratinho ou ser um elefante, a quantidade de energia liberada vai ser proporcionalmente a mesma, né? Então, muito bem. Então, essa é a explicação do Hubner para as leis de escala na biologia. Então, esse slide que está aqui agora
mostra para vocês o que eu acabei de chegar, né? O calor dissipado dividido pelo calor em função da massa. Quando beta é igual a 1, eu tenho que essa quantidade vai para zero na medida que a massa vai aumentando, ou seja, eu tenho superaquecimento. Mas quando beta é igual a 2 terços, eu tenho uma situação independente da escala, né? Eu trago para vocês agora, como eu falei para vocês, né, esse modelo do Hubner, ele, é claro, é muito extremamente simplista, né? E apesar dele ser simplista, ele foi aceito por algo em torno de 50 anos, né? Somente na década de 30, com as medidas do Kleiber, que usando métodos mais sofisticados ali para a época, para as medições, ele percebeu que o expoente correto aqui das leis de escala na biologia não é o 2 terços que prevê aqui o Hubner, mas de fato algo em torno de 0,75, que estaria mais próximo de um 4 dividido por, ou 3 dividido por 4, né? Conhecido como regra dos 3 quartos aí da biologia, né? Então esse modelo aqui, apesar de ser simples, ser intuitivo, ele não está compatível com os dados experimentais. Ele apenas dá uma luz no aspecto qualitativo. O modelo do Hubner, ele não é correto quantitativamente, porque ele prevê um número que é diferente do empírico, certo? Mas ele tem a vantagem que ele pelo menos mostra situação em que eu tenho uma situação não linear, certo? Não linear no sentido, a energia não escala proporcionalmente com a massa, certo? O, a primeira ideia que a gente pode ter é que eu aumento o tamanho do organismo, eu vou aumentar proporcionalmente a demanda energética. Essa seria uma aproximação de primeira ordem, uma aproximação naive, assim, né? Tá, me parece sensato. Mas, na verdade, não é. Não é uma proporção linear. E esse modelo do Hubner é um insight ali para explicar possibilidades de que a massa ela afeta a demanda energética, mas não é proporcional, certo? É um efeito não linear. Então, nesse aspecto, o modelo de Hubner é interessante, porque ele me dá uma explicativa qualitativa, ao menos, para essa não linearidade entre demanda energética e massa, ok? Mas, claro, sob o ponto de vista quantitativo, esse modelo não dá conta, né? Porque ele prevê um número que não é o que a gente observa, pelo menos não é não são os números dados pela lei de Kleiber, né? Mas nós temos um modelo que foi proposto na década de 90, né, que é o conhecido West-Brown-Ekinst Theory. Né, são esses três cientistas aqui. West é um físico, acompanhado pelo Brown e pelo Ekinst, que são biólogos, né? E a ideia deles é que, para explicar os dados experimentais, que sugerem que beta é igual a 3 quartos, eu preciso de três premissas. A primeira premissa é que eu preciso ter uma distribuição de nutrientes, né, caracterizado pelo sistema circulatório, que obedece a algum tipo de hierarquia. Na verdade, uma hierarquia fractal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é um fractal na aula de amanhã, né? Mas só para a gente conectar aqui com o que a gente está falando hoje, né? Eu precisaria que a rede de distribuição obedecesse a alguns fenômenos do tipo independência de escala, do tipo, na medida que eu vou aumentando o nível hierárquico dos vasos de distribuição de nutrientes, né, os vasos sanguíneos, eu teria um efeito que seria independente de escala, né? Essa seria a primeira premissa dessa teoria. A segunda premissa é que as unidades que estão relacionadas ali, ou que estão na escala de tamanho das células ou dos capilares, deveriam ser as mesmas, independente do tamanho do organismo. Então, não importa se eu estou falando de um rato ou de um elefante, as células ou qualquer entidade biológica que estão ali no nível de tamanho das células ou dos capilares tem que ser os mesmos, não importa o tamanho do organismo.
Então, tanto o rato ou o elefante teriam essas mesmas unidades terminais, ou teriam o tamanho dessas unidades terminais invariantes em termos de escala, em termos de tamanho. E terceiro, processo de seleção natural, né, no sentido de preservar organismos que tenha uma demanda energética mínima. Né? Então, eu preciso introduzir o processo de seleção natural aqui. E quando eu junto essas três premissas, o que emerge aqui dos cálculos é que apenas o beta igual a 3 quartos deve satisfazer essas três premissas. Né? É, nesse artigo que eu escrevi aqui para a Revista Brasileira de Física, Revista Brasileira de Ensino de Física, eu tento mostrar esses detalhes matemáticos. Né? Então, como a partir dessas três premissas, eu matematicamente mostro que beta é igual a 3 quartos. Né? Então, eu sugiro que, para os interessados aí nos detalhes técnicos e matemáticos, recorram a essa referência. Aqui tem o original, né, onde esses três cientistas apresentaram essa teoria, e aqui tem uma revisão que eu fiz e que eu detalho de forma mais didática os detalhes matemáticos para que eu, a partir dessas três premissas, eu chegue no expoente 3 quartos. Né? E aí, agora sim, eu teria uma espécie de teoria que é compatível com os dados experimentais, né? Ao contrário da lei de Hubble. Né? Então, aqui está o artigo. Né? Muito bem, se eu entendo que a energia do organismo escala com a massa, dado que eu tenho, primeiro, uma, uma rede de distribuição eficiente, uma rede de distribuição de nutrientes que é eficiente energeticamente, e dado que eu tenho propriedades de células que sejam independentes da escala, eu tenho uma explicação para a demanda energética e eu, consequentemente, consigo observar outros fatores biológicos que seguem ou que sejam consequência desse fato. Né? É o caso, por exemplo, do tamanho do cérebro. Né? O tamanho do cérebro, em função da massa corpórica, também obedece uma lei de escala com expoente 3 quartos. Então, essa linha amarela aqui tem um slope, né, que é o expoente de escala, que é alguma coisa em torno de 3 quartos. Né? Só que eu tenho alguns animais que fogem bastante aqui dessa linha. Ao contrário da taxa metabólica, que eram pontos que descrevem muito bem a linha reta, né? Aqui eu tenho situações em que alguns animais começam a fugir dessa regra, ou dessa reta amarela, por exemplo, né? É o caso, por exemplo, do ser humano. Então, o ser humano, ele tem um cérebro muito maior do que ele deveria ser, dado o tamanho do ser humano. Então, dado o tamanho do ser humano, eu esperaria que o tamanho do cérebro estivesse nessa região aqui, né? De peso do cérebro. Mas não, ele está bem maior. Então, eu costumo dizer que, quer dizer, na literatura, chama-se de resíduo, né? Essa distância entre o que é e o que deveria ser, dada a teoria. Né? Então, o resíduo do tamanho cerebral do ser humano é muito grande, né? Ou seja, ele tem um cérebro muito maior do que deveria ser. Por outro lado, a baleia azul, ela tem um resíduo negativo, e muito grande negativamente. Então, isso significa que a baleia azul, ela tem um cérebro muito menor do que ela deveria ser, do que ela deveria ter, dado o seu tamanho, né? O que é interessante é que quando eu olho para as massas desses organismos, obviamente a baleia é muito, muito maior do que um ser humano. Mas olha só o cérebro da baleia comparada ou colocada lado a lado com o cérebro do ser humano. É claro, o cérebro da baleia é maior do que o cérebro do ser humano, mas não é tão maior, é só um pouquinho maior. Né? Então, quando eu olho para essa imagem, é claro que a massa corpórica da baleia é muito maior do que a massa de um indivíduo, de um ser humano. Mas o cérebro não tanto assim. Né? Então, voltando a esses dados, vocês percebam aqui que a massa do cérebro da baleia é um pouquinho maior do que a massa do cerebral do ser humano. Né? Então, em termos absolutos, é claro que o tamanho do cérebro da baleia é maior do que o cérebro do ser humano.
Mas em termos relativos, que seria caracterizado aqui pelo resíduo aqui, né? Você tem que o cérebro humano é muito maior relativamente do que o cérebro da baleia azul, né? Outra situação interessante aqui é o batimento cardíaco, né? Você tem aqui à esquerda batimento cardíaco, a taxa de a frequência cardíaca, né, vamos dizer assim, em função da massa corpórica, né? Você tem aqui uma situação em que há um decréscimo na frequência cardíaca na medida que eu aumento a massa corpórica, né? E à direita eu tenho a longevidade do organismo, é o tempo total de vida do organismo, né? Isso aqui em função da massa. Então vocês percebam que apesar de ter dados ruidosos aqui, tem uma tendência positiva aqui. Eu tenho uma tendência positiva no sentido de que animais maiores tendem a viver mais, né? Então o tempo de vida de um organismo cresce na medida que ele aumenta a sua massa, né? Então, ou melhor, espécies que têm massas maiores, espécies cujos os indivíduos, os indivíduos tenham massas maiores, também terão vidas mais longas, né? Pelo menos é o que diz esse gráfico, né? Eu tenho aqui uma escala do tipo m elevado a 0,26, né? Que é alguma coisa em torno de um dividido por 4, né? Massa elevada a um quarto. E aqui eu tenho que massa, ou melhor, eu tenho que a taxa metabólica escala com a massa elevado a menos um quarto. Então eu tenho o mesmo expoente aqui para essas duas situações, só que uma com expoente negativo e a outra com expoente positivo, né? A partir desses dados experimentais, eu posso inferir, por exemplo, qual que é qual que é o número de batimentos cardíacos que um organismo tem em função da sua massa, né? Então, por exemplo, eu vou ter que voltar aqui para minha para as minhas notações, né? Vou parar aqui a transmissão. Ou melhor, antes de parar, eu gostaria de mostrar um vídeo aqui, né? Para ilustrar. Então, esse vídeo só ilustrou o que eu acabei de colocar aqui, né? Vocês perceberam que animais menores, né, do tipo beija-flor, o ratinho, tem aquele coraçãozinho super rápido, né? No entanto, quando a gente viu a baleia, né, um batimento extremamente lentos, né? Tu, tu. Então, isso caracteriza esse fato empírico aqui, né? Que você tem um aumento
do ritmo cardíaco, ou melhor, uma diminuição do ritmo cardíaco na medida que eu aumento a massa, né? E eu queria usar essas informações para deduzir uma coisa super interessante. Vamos organizar essas ideias, né? Eu tenho a taxa metabólica, né? Vou colocar aqui a taxa metabólica em função da massa. E de acordo com os dados experimentais, eu tenho aproximadamente uma lei desse tipo, em que me diz que a taxa metabólica, que eu vou chamar de R, ela escala com a massa elevado a menos um quarto. Então, esse menos tem a ver com o fato da inclinação ser negativa aqui, né? Dessa regra. Por outro lado, eu tenho que o tempo de vida do organismo, que eu vou chamar de T grande, em função da massa, ela obedece a alguma coisa desse tipo, né? E de acordo com os dados experimentais, o tempo de vida do organismo escala com a massa elevado a um quarto, um quatro, né? É, taxa. Desculpa, eu coloquei taxa metabólica aqui, mas na verdade frequência cardíaca, né? Desculpa aqui. Eu quero colocar aqui que a frequência cardíaca, que eu vou chamar de R grande, escala com a massa elevada a menos um quarto, né? Então aqui eu seria o ratinho, que tem um batimento cardíaco muito grande, muito frequente, né? E aqui eu tenho o elefante, né? Ok? A frequência cardíaca, R, nada mais é do que o número de batimentos cardíacos, dividido por uma unidade de tempo, né? Então, essa é a definição de batimento, de frequência cardíaca. Então, eu posso pensar que isso aqui também pode ser escrito como sendo o número de batimentos total em vida, né? Vamos pensar assim, dividido pelo tempo total de vida. Aqui é o número de batimento dentro de um intervalo de tempo. E eu divido por esse intervalo de tempo. Mas suponha que esse intervalo de tempo seja toda a vida do organismo. Então, o número de batimentos total em vida dividido pelo tempo de vida desse organismo. Ok? Então, essa é a ideia aqui. Como é que eu vou juntar essas duas coisas agora? Eu tenho, então, que o número total de batimentos em vida, vamos chamar isso aqui de N, né? Ou sei lá, vamos colocar número total de batimentos, dividido por T grande, vai ser igual, ou escala com, né? Escala com M elevado a menos um quarto. Tá? Isso aqui veio desse fato aqui, né? Então, esse R vai ser igual ao número de batimentos em vida, no total de batimento, dividido pelo tempo de vida. Isso aqui proporcional a M elevado a menos um quarto. Muito bem. Mas esse cara aqui, eu sei que ele escala com a massa elevado a um quatro, né? Ou seja, o número de batimentos, o número total de batimentos, deve escalar com m elevado a menos um quarto vezes m elevado a um quarto. Isso aqui, então, me diz finalmente que o número de batimentos deve escalar com m elevado a zero, né? Menos um quarto mais um quarto dá m elevado a zero. Isso aqui significa que, de acordo com esses dados experimentais, o número de batimentos cardíacos total em vida do organismo não deve depender da massa, né? A taxa metabólica, ou desculpa, a taxa ou a frequência cardíaca, desculpe, em função da massa, depende de alguma forma, né? O total de tempo que o organismo vive depende da massa também. Mas quando eu coloco essas coisas juntas, eu consigo inferir que o número total de batimentos cardíacos não depende da massa. Ou seja,
Tanto o beija-flor lá que a gente viu, que tem aquele batimento do tipo. Ou a baleia azul, que tem o batimento do tipo. Tu. No final das contas, todos esses organismos vão ter o mesmo número de batimentos ao longo da vida. Mas será que isso aí é comprovado pelos dados experimentais? Poxa, vamos ver então. Olha só que interessante, pessoal. O que eu tenho aqui é o número de batimentos em vida em função do peso do organismo. Então eu tenho aqui o hamster ou a baleia azul, e no final das contas, todos esses bichos aqui têm algo em torno de 10 a 9 batimentos cardíacos ao longo da vida. Então, de acordo com a teoria, eu tinha previsto isso aí, né? Nesses cálculos que eu fiz para vocês. E, de fato, quando você olha para os dados experimentais, você tem isso aí. Então, a frequência cardíaca é diferente para diferentes organismos. A longevidade é diferente para diferentes organismos. Mas o número total de batimentos em vida é independente de escala. É o mesmo para todos os organismos. Tanto um beija-flor quanto uma baleia azul vão ter o mesmo número de batimentos cardíacos ao longo da vida. Né? Pelo menos é o que me diz aqui esses dados experimentais. Né? Eu tenho outras variáveis aqui que também obedecem a essas leis de escala. Depois eu vou pedir para que vocês olhem com atenção. Não vou ter tempo de me referir a elas aqui, né? E, e gostaria agora só colocar uma imagem para provocar vocês para a aula de quinta-feira, né? Então a gente falou aqui um pouco sobre a possibilidade dessa lei de 3/4 serem de fato uma manifestação do sistema circulatório dos organismos, né? E quando eu olho para uma cidade, que eu também apresento algumas leis de escala, eu tenho também um sistema circulatório aqui, né, dado pelas ruas, né? E olha só, eu tenho uma imagem aqui da rede metroviária de Berlim sendo descrito em termos do tamanho das suas estações, e o tamanho aqui é representado de uma maneira que fica parecendo realmente um sistema circulatório biológico, né? Mas na verdade é o sistema ferroviário de Berlim, né? Para vocês perceberem que tem alguma tipo de analogia, pelo menos, né? Talvez não quantitativa, mas talvez qualitativa, em termos do sistema circulatório biológico. Né? E para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre crescimento individual de organismos e usar essas leis de escala para tentar entender como é que os indivíduos crescem. Aqui agora eu não estou analisando entre espécies diferentes, mas suponha que eu fixe em um único organismo, um único indivíduo, e tento ver como é que essas leis de escala afetam o crescimento desse organismo, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o crescimento humano, né? Tem alguma coisa tipo exponencial aqui no começo, depois eu tenho uma saturação, e eu tenho aqui crescimento de tumor, né? Então, a massa de um tumor em função do tempo, você tem aqui um crescimento exponencial no começo, mas depois, ao contrário de um ser humano, né, ou de um indivíduo, um organismo biológico usual, né, você tem um crescimento tipo lei de potência, que sem uma saturação, né, que eu estou tentando colocar aqui, certo? Então vamos tentar usar essas leis de escala para tentar explicar esse crescimento individual. Então suponha, por exemplo, que a energia total metabolizada de um indivíduo ela seja usada de duas formas. Ela pode ser usada para manter as células já existentes, né? E também eu preciso usar energia para criar novas células. Então, energia metabolizada vai ser usada parte para manter as células já existentes, parte para ser usado para crescer novas células, né? Para criar novas células. A energia total metabolizada, eu sei que ela escala com a massa do organismo, que eu estou chamando de M aqui, elevado a um beta. E o beta aqui é 3/4, né? De acordo com os dados experimentais. A energia usada para
para manutenção, eu vou assumir que ela é proporcional à massa já existente do organismo, né? Então eu tenho aqui BC, que seria uma espécie de energia usada ou demandada por célula já existente. Então, cada célula que já existe no organismo demanda uma certa quantidade de energia que eu estou chamando de BC aqui, certo? E eu tenho aqui a energia usada para ser criada. Então, suponha que eu tenho um acréscimo de dm, de massa do organismo em função de um tempo dt, e para criar essa quantidade dm de novas células, ou de nova massa, né? Você pode pensar dessa forma também. Eu vou gastar uma energia que eu vou chamar de E0, tá? Então, note que BC é a energia demandada por uma célula já existente e E0 é a quantidade de energia que eu uso para acrescentar uma quantidade dm de massa para o meu organismo, né? B0 aqui é uma constante também, a constante da relação entre taxa metabólica e massa, e assim por diante, né? Então, note que o beta ele é menor do que 1, ok? E quando ele é menor que 1, eu consigo solucionar essa equação aqui. Essa equação, na verdade, é uma equação diferencial, né? Que eu posso resolver ela analiticamente. E o que eu tenho ao resolver essa equação analiticamente é que a massa cresce com o tempo, para tempo suficientemente pequeno, né? E depois ela satura. Essa saturação acontece apenas acontece como consequência do fato de que beta é menor do que 3 quartos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Mas é essencial que o beta seja menor do que 1 para que essa curva aqui sature. Né? E quando eu faço comparações desse resultado, dessa equação diferencial, para diferentes organismos, o que eu tenho é uma ótima compatibilidade entre essa curva teórica e os dados experimentais. Então eu pego, por exemplo, o porquinho da Índia, né, que é um bicho pequenininho, ou o lebiche, né, que é aquele peixinho de aquário, né, que é menor ainda, né, mas a curva tá fitando muito bem. Ou a galinha ou a vaca, né? Então eu tenho aqui quatro organismos completamente diferentes em termos de tamanho, né? Mas essa curva teórica que eu coloquei aqui para vocês, ela prescreve muito bem esses dados experimentais, né? É, se eu reescalo a massa e o tempo aqui, então aqui cada organismo tem a sua própria massa, mas imagine que eu tenho uma massa relativa e eu tenha também não um tempo absoluto aqui, mas um tempo relativo, né? Quando eu faço isso, introduzindo uma massa livre de escala e um tempo livre de escala, né? Eu não vou ter tempo para detalhar como é que eu construo isso, mas os interessados, por favor, recorram a essas referências. Vocês vão perceber que a massa adimensional em função do tempo adimensional fazem com que todas as espécies analisadas colapsem numa mesma curva universal. Certo? Então não importa se eu estou falando de um lebiche, ou se eu estou falando de um porquinho da Índia, ou se eu estou falando de uma vaca, todos esses organismos de diferentes tamanhos colapsam na mesma curva teórica. Né? É, nesse trabalho aqui que eu fiz com alguns colegas, a gente mostrou que isso aí também vale quando eu olho para células de câncer, né? A população de células de câncer. Então, essa regra universal aqui, na qual rege a dinâmica da massa relativa em função do tempo relativo, também é obedecida por populações de células de câncer, né? Então é como se eu tivesse um protocolo aqui, né? Então eu posso fazer com que criar um organismo novo, artificial, mas que para que ele seja compatível com os organismos da biologia, ele tem que obedecer essa regra universal, né? Muito bem, eu poderia usar essa mesma ideia aí de construção dessa equação diferencial para tentar descrever população humana, né? Lembrando que a gente encontra, a gente está num momento muito peculiar assim na história humana, porque a cada semana, ou melhor, a cada 3 meses, desculpa, a cada 3 meses você tem um acréscimo de uma população
de seres humanos que é do tamanho de uma São Paulo, né? Então, é como se a cada 3 meses um novo objeto desse tipo aqui, isso aqui é a cidade de São Paulo, né? É como se um objeto desse tipo aqui é introduzido no planeta a cada 3 meses. Isso representa o crescimento populacional que a gente enfrenta, né? Então, essa curva aqui é um pouco assustadora, né? Você tem o número de pessoas no planeta em função do ano, né? Eu pego aqui dados de 1000 depois de Cristo até os dados recentes, né? Você percebe que tem um crescimento aqui assustador, né? Na verdade, isso aqui, se eu tento fitar os dados, eu percebo que a equação que melhor fita esses dados experimentais aqui é uma função superexponencial. Uma função superexponencial significa que eu tenho um crescimento mais rápido do que o exponencial. Exponencial já é um crescimento muito rápido, né? Imagina uma coisa superexponencial. Então, essa seria a curva que melhor descreve o crescimento populacional humano, né? Que torna o negócio um pouco assustador, né? E por outro lado, eu tinha comentado para vocês na aula de ontem que o PIB, né, que é a quantidade de riquezas que as pessoas geram em uma cidade, ela cresce mais do que proporcionalmente ao tamanho da cidade, né? Especificamente, eu tenho um expoente beta que é algo em torno de 1,15 quando eu analiso diferentes países, né? O que significa que quando eu dobro o tamanho de uma cidade, mais ou menos eu não só dobro a produção de riqueza, mas eu dobro mais 15%. Então, se eu aumento em 100% o tamanho da cidade, em termos de indivíduos, eu vou crescer em 115% a produção de riqueza, né? Isso é o que é o que eu posso concluir a partir desses dados experimentais que eu apresento aqui nesse slide. Então, tem uma superprodução de riqueza com o aumento da população de uma cidade, né? Então, vamos usar essa informação para construir uma equação diferencial que rege a evolução temporal do número de indivíduos no planeta, né? Então, por exemplo, eu posso pensar que a quantidade de recursos disponíveis, pode ser em termos de energia ou qualquer outra coisa, ela vai ser usada para manutenção dos indivíduos já existentes e mais a criação de novos indivíduos, né? Então, eu tenho uma quantidade total de recursos que deve escalar com a população, elevado a um beta, onde beta aqui ele é maior do que 1, né? Então, alguma coisa em torno de 1,15, né? Essa quantidade de recursos aqui tem a ver com a produção de riquezas. Então, eu tenho uma produção de riquezas ou de recursos energéticos que são alocadas para manutenção, né? Então, RC seria uma espécie de energia que cada indivíduo demanda para se manter vivo dentro da população humana, né? Vezes a população humana atual. Okay? E eu preciso usar esse recurso também para criar novos indivíduos. Então, EC seria a quantidade de energia ou de recursos necessários para criar uma quantidade DN de novos indivíduos na população. Então, mais uma vez, eu tenho uma equação diferencial aqui, da mesma forma que eu fiz lá no crescimento individual, lá na biologia, né? Mas agora eu estou analisando o crescimento populacional humano, né? E eu tenho, então, uma equação diferencial aqui que eu preciso resolver, mas agora, diferente lá da biologia, que eu tinha um beta menor do que 1, agora eu tenho um beta que é maior do que 1. Isso faz toda a diferença, porque ao resolver essa equação diferencial aqui, o que eu tenho não é mais uma saturação. Lembra que eu tive uma saturação quando o beta era menor que 1, mas agora o beta é maior que 1. E quando o beta é maior que 1, a solução dessa equação diferencial aqui me leva a um crescimento super exponencial da população. Superexponencial significa que a população vai divergir num tempo finito. Note que o crescimento exponencial, ele cresce rapidamente, mas ele só explode quando o tempo vai para infinito, certo? No superexponencial, o crescimento é muito rápido e, além disso, a explosão em termos de população acontece para tempos finitos. Então, existe um tempo crítico aqui que eu estou chamando de TC, que é o caso em que vai levar a população para o infinito.
E TC aqui não é um tempo infinito, né? É um tempo finito, ok? E quando eu faço a comparação com os dados experimentais, eu percebo exatamente isso. Essa linha vermelha aqui é o resultado desse modelo, que tenta se ajustar aqui aos dados experimentais da população humana em função do tempo, né? Só que isso gera uma inconveniência, né? Porque se esse modelo fita bem a dinâmica temporal da população humana, significa que a população vai explodir num tempo crítico, num tempo finito, né? E, e ao fazer isso, né, eu consigo determinar que esse tempo finito aqui é alguma coisa em torno de 2026. Isso usando dados de hoje, certo? 2026 seria o momento crítico na história humana, de acordo com a resolução desse modelo simplista aí, né? Mas o que chama atenção é que um cara chamado Von Foster já tinha previsto isso em 1960, num artigo aqui que ele publicou, se não me engano, na Science. Então, ele usou essa mesma ideia e construiu esse modelo, mas obviamente usando dados até 1960, né? E no caso, ele, ao resolver o modelo, ele previu que esse tempo crítico seria em 2026, ok? Hoje, se a gente repete esse cálculo, mas agora usando dados atualizados, não só até 2060, até 1960, como o Von Foster usou, mas usando também dados até 2020, 2022, você tem uma situação que continua levando a um tempo crítico igual a 2026, né? Então, fica aí essa provocação aí para vocês para discutir a respeito, né, dessa possibilidade ou não de aceitar esse modelo aí, né, como descrição da realidade. Muito bem, pessoal, não gostaria de me estender muito, né? E então acho que é isso, é o que eu tinha para dizer aqui. Lembrando que a gente apenas tocou a ponta do iceberg aí dessa questão de leis de escala aplicando a biologia. Sugiro que vocês dêem uma olhada aí nas referências que eu passei, né, para tentar entrar um pouquinho mais a fundo do que eu somente pincelei aqui nessa apresentação.